primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler o versículo 15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Estai sempre preparados, sempre, para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja aqui hoje reunida. E pedimos que mais uma vez o Teu Espírito traduza a Tua palavra a cada coração para nossa salvação, edificação, santificação e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já teve esse sentimento, essa impressão, quando caminhando pelas ruas da cidade e observando toda essa diversidade cultural, toda essa diversidade de expressões, inclusive religiosas, você observando também toda essa diversidade de estilos de vida, e você diante dessa sociedade em que vivemos, plural, complexa, nem sempre afeita às coisas da fé e daquilo que chamamos de evangelho, se você, em um momento assim de angústia, se perguntou: meu Deus, como testemunhar do evangelho? Nesse contexto, nesse lugar, a essas pessoas. Porque tem algumas pessoas que, diante dessa realidade mais complexa, elas dizem o seguinte: bom, eu vou viver a minha fé de forma privada, eu vou ir ao culto no domingo, e, em outras palavras, o mundo que se cuide. O mundo que se cuide. Mas há outras que dizem assim: não, nós temos uma missão, foi-nos confiada uma missão dada por Deus, por Jesus. Nós temos uma mensagem de vida, uma boa nova a ser compartilhada, e se nós nos calarmos, quem é que vai compartilhar essas boas novas que cremos e sabemos serem libertadoras, ser a verdade que liberta, que salva? Mas aí, nesse afã de dar o testemunho, acaba às vezes se precipitando, acaba às vezes entrando em discussões que mais afastam as pessoas do que as aproximam do Evangelho de Cristo. Então, na verdade, e a verdade é que testemunhar de forma devida, não é fácil. Não é fácil. Como também não era aqui nesse tempo desses irmãos a quem Pedro dirige essa carta, escreve com um coração pastoral, de um pastor que sabe que esses irmãos são imigrantes em terras não
afeitas à fé, ao Evangelho, até então, a igreja, aquilo que depois veio a se chamar cristianismo, era visto no princípio apenas como uma ramificação do judaísmo. Mas aos poucos foi se apercebendo que aquele movimento que alguns chamavam de o caminho, ou os nazarenos, em lembrança a Jesus, ou os cristãos, estavam cada vez mais desassociados das sinagogas, da lei judaica, do judaísmo como instituição, e aí começou-se a criar preocupações, porque o judaísmo era uma religião, entre aspas, considerada pelo Império Romano legal. Essa nova seita, não. E começam-se então as hostilidades, os preconceitos, as calúnias, as difamações, como por exemplo de pessoas que ouviam que nas reuniões se comiam o corpo e se bebia o sangue de Cristo. Começou-se a haver difamações que os cristãos seriam canibais, por exemplo, coisas assim. Difamações, perseguições, e chegou um momento muito sério, por exemplo, na época de Plínio, quando ele se torna então governador da Bitínia, ele escreve uma carta ao imperador Trajano, o imperador de Roma, procurando saber como tratar os casos dos cristãos, e ele diz que inclusive ele forçava, e alguns cristãos nesse interrogatório, quando eram ameaçados a pena capital, a pena de morte, alguns negavam a fé mesmo. Amaldiçoavam a Cristo. E adoravam a imagem, e aí o Plínio escreve assim, essas coisas que eles acabam fazendo, coisa que nenhum cristão de fato faria. E ele fala de torturas, e fala desse momento. A gente não sabe se é o mesmo contexto aqui de Pedro, mas esse contexto de Pedro também é um contexto muito parecido, porque no versículo de número 14, o Pedro diz assim: não temais suas ameaças, não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis. Ou seja, eles eram chamados, nesse contexto hostil ao Evangelho, a não apenas permanecerem no Evangelho, mas inclusive darem testemunho do Evangelho. Então a pergunta que fica é a seguinte: como dar testemunho do Evangelho num contexto hostil, ou, na melhor das hipóteses, indiferente ao Evangelho? Então, primeiro, a gente testemunha do Evangelho num contexto hostil ao Evangelho com racionalidade. Racionalidade. Tem horas que não basta dizer Jesus te ama. Não basta. Tem que se explicar como é que Jesus ama, como é que Deus ama, e tem tanto sofrimento no mundo. Tem que explicar. Porque senão esse Jesus te ama é esvaziado de significado, fica oco, fica sem peso, fica vazio, fica só blá 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 religioso.
Há momentos que não basta dizer Jesus salva. Ok, salva, mas salva do quê? Salva do quê? Salva do inferno, é isso que vocês querem dizer? Vocês acreditam mesmo nisso? Salvam do que salva? Do pecado? Há momentos que não basta dizer, ou se escrever, ou se publicar, Jesus está voltando. Ok, mas e por que isso é uma boa notícia? Vocês dizem pregar o Evangelho. Evangelho não significa boas notícias? Por que a notícia de que Jesus está voltando é boa? Qual é a razão? Qual é a explicação? É isso que o Pedro está dizendo. Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração e estáis sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão. A razão da esperança que há em vós. Então não basta proclamar o que da fé, mas é necessário muitas vezes também ser capaz de explicar o porquê da fé. Porque a nossa fé, embora ela seja supra-racional, ela tem pontos que vai além da razão, ela é de modo algum irracional, ou seja, fica aquém da razão. Existe uma razão. De modo que quem ouve a pregação, quem ouve o testemunho, quem ouve o ensino, pode até não concordar com a razão que ali é apresentada, mas precisa dar a mão à palmatória em reconhecer que, pelo menos, existe uma razão. Não é coisa de doido, coisa de fanático, não é só emoção. Não é só emoção, não é só crendices. Existe uma razão, existe uma lógica. Há o que ser esclarecido, o que ser explicado. Como numa conversa entre um cético e um cristão, e o cético, depois da conversa, disse assim: e o pior de tudo é que tem lógica. Tem uma lógica. Então não fique só na emoção da fé, procure saber qual é a razão. A razão. Por que nós sabemos o que cremos, mas por que cremos assim? A fim de que quando te for aberta a porta da oportunidade, você saiba explicar a razão da esperança que há em ti. Porque há uma razão. Segundo, num contexto hostil ao Evangelho, nós testemunhamos com mansidão. Porque se já nos é difícil sermos humildes numa conversa, quando nós entendermos ter uma razão, quanto mais quando cremos ter a razão. Por isso que o Pedro está dizendo, vocês vão responder a quem te perguntar a razão da esperança que há em vós. Mas ele continua. Versículo de número 16. Mas fazei isso com mansidão. Eu me pergunto se alguns evangelistas e teleevangelistas conhecem esse versículo. Conhecem esse versículo. Porque é uma onda agora de evangelista macho. E a pergunta que fica é: como a gente testemunha o evangelho do príncipe da paz em tom de ameaça? Em tom beligerante,
com gritos de guerra. Me pergunto isso. Não tem como testemunhar do Evangelho de Cristo fora do Espírito de Cristo. Não tem. Então, posso te dar uma dica? Quando você for testemunhar do Evangelho para alguém, se liberte do peso do convencimento. Você não tem que convencer ninguém. Você só tem que testemunhar. Você só tem que anunciar. Você só tem que explicar. Quem convence da verdade é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. E saiba disso, irmão. Ninguém pode nada contra a verdade. Apenas anuncie a verdade, com tato, de forma tratável, com respeito. Porque não só o que você fala é o testemunho, mas a forma como você testemunha é também o testemunho. Porque é a Bíblia que diz, Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre amável, 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 temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Cada um. Inclusive eu conheço um testemunho de alguém que se converteu, porque a pessoa que pregou para ela diz, não agrediu. Pregou com amor, com respeito. E isso foi o maior testemunho. A verdade, quando é verdade, não precisa ser dada aos gritos. A verdade é a verdade. A verdade liberta. Por isso, não anuviemos a verdade com a nossa soberba, com a nossa arrogância de quem conhece a verdade. Terceiro, num contexto hostil ao Evangelho, nós testemunhamos do Evangelho com coerência. Coerência. Diz o Billy Graham que uma vez ele estava no avião, e nesse avião tinha uma pessoa importante do governo, mas também um bêbado, que não parava de falar, um monte de coisa, mexendo com a aeromoça e tal e tal. E chegou uma hora que a coisa ficou tão assim insuportável que essa pessoa importante do governo virou para o bêbado e disse, escuta, pare com isso, você não sabe que aqui no avião está o Billy Graham? E aí o bêbado falou, olhou para o Billy Graham e disse, prazer, sabe, as tuas mensagens têm me feito muito bem. E o Billy Graham, estou vendo. Uma incoerência. Que não é um serviço, é um desserviço. Era melhor não ter falado nada, não? Por isso o Pedro ele continua dizendo assim, mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós, porque se mostra que aquilo que se calunia não é verdade. Esse bom procedimento aqui, o sentido não é assim uma coisa que você faz uma vez na vida, entregou lá uma cesta básica, e aqui o testemunho do cristão. Não, não é isso.
Pode-se fazer isso, nada contra, mas não é isso que está aqui. Esse bom procedimento não é uma coisa pontual que se faz, mas uma coisa assim corriqueira. É um padrão de vida, um modo de viver que, de tão constante, pode ser observado ao longo do tempo. E esse procedimento ao longo do tempo se torna um testemunho. Porque então o testemunho é como um avião com duas asas. Uma asa são as palavras. Há de falar. Uma hora há de falar. Porque testemunho sem palavras é mudo. Tem gente que diz assim, não, eu não vou falar nada, eu só vou viver e se me perguntar eu falo. Amém. Que assim seja. E que assim seja mesmo. E acontece? Acontece, mas eu pergunto, quantas vezes acontece? A outra asa, com certeza, é a vida. Porque a gente precisa viver o que prega para poder pregar o que vive. Mas uma coisa não substitui a outra. Antes, uma complementa a outra. Uma coisa é o relâmpago. E a outra é o trovão. Um segue o outro. Porque a mesma Bíblia que diz, ide e pregai, ou seja, proclamai o Evangelho, anunciai o Evangelho, é a mesma Bíblia que diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o quê? As vossas boas obras. E vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. As duas coisas. As duas. Que Deus nos dê essa graça. Quarto, num contexto hostil ao Evangelho, a gente testemunha do Evangelho por meio do amor. Não só para com os demais, mas por meio do amor entre nós. Igreja. Você sabe que quando jovem eu ia trabalhar pegando o metrô e entrava no vagão, geralmente o pessoal de manhã está mal-humorado, fica quieto, mas tem sempre quem conversa, né? E aí não tem jeito de não ouvir. E quantas vezes, no meio de um vagão, não se ouvia conversas de crentes falando mal de sua igreja. Falando mal de irmãos. Falando de casos. Eu me ficava ali aguentando. Meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Roupa suja, irmão, sabe onde se lava? Em casa. E se tiver que reclamar, é com quem sujou a roupa, direto. Não é para terceiros. Não é para terceiros. Você pode falar mal de quem você quiser, desde que seja para a pessoa. Dê serviço. Então, às vezes, não falta nada numa igreja, não falta gente, não falta ministérios, não falta cultos, programações, não falta sequer dinheiro, mas às vezes falta o principal, que é amor. Amor. Entre nós.
para nossa vergonha. Nós que dizemos que somos filhos e filhas do Deus que poderia ter se revelado como o poder, mas preferiu se revelar como amor. Porque Deus é amor. Versículo 8 diz assim: finalmente tende em vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, amor de irmãos, amor de família. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos família, onde Deus é o Pai, Jesus Cristo é o irmão mais velho, e nós todos somos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus que se revelou como amor. Mais para frente o Pedro vai dizer: amem-se ardentemente, ou seja, continuamente. Continuamente. Porque alguém poderia dizer: mas amar cansa, eu já fiz tanto. Mas na estrada do amor cristão, irmão, sempre há uma segunda milha. Sempre há uma segunda milha. 70 vezes 7 de segundas milhas. Você já está em qual? E esse amor familiar se torna duas coisas. Primeiro, critério para nós que somos da casa. Por quê? Porque, por exemplo, eu não espero que a minha família seja perfeita para eu amá-la. E nem penso em abandoná-la por ela não ser perfeita. Por que eu teria essas atitudes com a minha família de Cristo? Me diga. Me diga. E segundo, se torna testemunho para aqueles que ainda não são, mas podem vir a ser da família. Como teve uma vez que 4 irmãos de uma igreja decidiram dedicar os seus fins de semana, os seus domingos, para reformarem a casa de uma viúva da igreja. Iam lá dedicar o seu tempo, o seu trabalho, a sua força, os seus recursos. E o filho dela, que era hostilíssimo ao Evangelho, ela diz que um dia, sentado na mesa, quando ficou sabendo do que estava acontecendo, disse para ela: a tua igreja deve ser diferente. Então eu quero um dia fazer o dia do ágape. Dia do ágape. Mas não é dia de vir aqui, não. Não, já estamos bastante programação. Vai ser o dia de você convidar alguém para ir comer lá na sua casa. Mas que não seja o chegadinho. Não seja aquele mais próximo, que eu tenho mais afinidade, que pense igualzinho eu. Não. Que seja aquele mais distante. Aquele a quem você ainda não teve oportunidade de demonstrar amor. Eu tenho certeza que Jesus vai estar nessa mesa, sorrindo e abençoando. E quem sabe, quem ficar sabendo, diga o mesmo que conta Tertuliano, um dos pais da igreja, que diz que os pagãos, ou seja, aqueles que não eram da igreja, quando viam o proceder dos irmãos da igreja, olhavam e diziam assim: olhe como eles se amam. Olhem como eles se amam. O amor entre os irmãos era testemunho eficaz, era contagiante.
era atraente. Como pode um grupo de pessoas tão diferentes se amarem tanto? Isso não é coisa da terra. Eu quero ver isso daí, como é isso daí. Isso de fato deve ser coisa de Deus. Não foi Jesus que orou por nós dizendo isso? Que eles sejam um, para que o mundo creia. Que eles sejam um, para que o mundo creia. Novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. E nisso todos saberão que sois de fato os meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Então o mundo não quer mais ouvir sobre amor, o mundo quer ver o amor. Quinto, num contexto hostil ao Evangelho, a gente testemunha do Evangelho por meio da serenidade, resiliência, diante do sofrer. Alguém já disse, compositor, que a frase é a seguinte: que todo mundo é parecido quando sente dor. Todo mundo é parecido quando sente dor. Concordo, em parte. Porque a dor de fato é comum. E os sentimentos que brotam por causa da dor experimentada também. Também. Mas a forma de lidar com essa dor pode ser bem diferente. Pode ser bem diferente. Ao invés de lidar com ela com alarde, do tipo, não adianta nada, fazer o que é certo, amar. Não, com serenidade, porque o versículo de número 12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então eu vou permanecer no bem. Eu vou permanecer no bem. Ao invés de desespero, como pode eu que tenho tanta fé, eu que temo tanto a Deus, e Deus permite que isso aconteça comigo? Com aquela paz, inclusive a alegria, de quem tem a consciência de estar sofrendo o que está sofrendo, não por ter feito o mal, mas por ter praticado a vontade de Deus. Feito a vontade de Deus. Feito o que é bom. Feito o que é certo. Feito o que é honesto. Porque, versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Sereis abençoados. Sereis abençoados. E o Espírito Santo repousa sobre vós. Está tudo bem. Então está tudo bem. Está tudo bem. Ou seja, é essa forma incomum de lidar com o que é comum aos homens, a dor, o sofrer, que se torna testemunha. Com poder.
É igual alguém conta que estava num velório de um irmão. A igreja estava reunida no velório. Claro, os irmãos tristes, chorosos, mas sem desespero. Sem desespero. Serenidade. Entoando hinos a Deus. E tinha um outro velório do lado, aquele desespero. Gente desmaiando. E essa pessoa que estava no velório disse que uma dessas pessoas que estava no outro velório, observando o velório dos irmãos, disse assim: olha, eles estão mais preparados para a morte do que nós. Eles estão mais preparados para a morte do que nós. Testemunho. Testemunho. Então você sabe que a gente vive entre dois grandes eventos finais da história da salvação. O Pentecostes, onde foi derramado o Espírito, e a chamada parúcia, ou seja, a volta de Cristo. E nesse interim que a gente vive, foi nos dada a missão de testemunhar do Evangelho. Mas não foi nos dada apenas a missão de testemunhar do Evangelho. Nesse contexto que muitas vezes será extremamente hostil ao Evangelho. Mas foi nos dado também o Espírito Santo para nos capacitar a testemunhar do Evangelho. De forma além, com racionalidade, com mansidão, com coerência de vida, por meio do amor entre nós e com aquela atitude incomum diante daquilo que é mais comum entre os homens, o sofrer. Por isso, não termino hoje com um apelo, termino com uma oração. Uma oração. Que o Senhor nos dê a graça, essa capacitação para esse testemunho por meio do Espírito, o Espírito Santo, a fim de que Jesus possa dizer o mesmo de nós, hoje, que ele disse de Antipas, a quem ele chamou de a minha fiel testemunha. A minha fiel testemunha. Eu oro para que assim seja, que Deus nos dê essa graça, e que isso seja para conhecimento, para salvação, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.